Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu quero chamar você para uma reflexão. Esse mundo aqui é um mundo muito doido, né, man? É impressionante. Tava passando aqui agora em frente a uma igreja, vi a foto de um pastor, a foto gigante de um pastor com a sua esposa, dizendo assim: traga sua família para a casa de Deus. Uma catedral enorme, certamente muitos dizimistas que construíram essa catedral. Uma catedral que não serve para nada, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. A casa de Deus somos nós. A Bíblia ensina isso. Esse mundo é muito doido, mas Deus permite que esse mundo seja doido, para que você seja louco por um tempo e depois você recupere a sua sanidade mental. Nós vivemos em um mundo onde os pastores são vistos como homem de Deus. Nós vivemos um mundo onde as pessoas frequentam templos que se dizem casa de Deus e, na verdade, elas não conhecem a palavra de Deus. Então, isso é muito doido. Isso é uma loucura muito grande. A pessoa dizer que obedece a Deus, mas não saber nada da Bíblia. Você não acha isso loucura, não? Eu acho. Acho muito engraçado isso, muito estranho. Porque se eu digo pra você que eu sou advogado, é porque eu estudei pra ser advogado. Se eu digo pra você que eu sou engenheiro, é porque eu estudei pra ser engenheiro. Se eu digo pra você que eu sou servo de Deus, é porque eu vivo aquilo que Deus manda. E veja bem, ser servo de Deus não é estudar teologia. Ser servo de Deus é você obedecer o que Deus manda. Você concorda comigo? Porque se você diz que você conhece a Bíblia, se você diz que você ama Deus, se você diz que quer fazer a vontade de Deus, mas você não faz a vontade de Deus, por que você vai para a igreja então se você não faz a vontade de Deus? Se você amasse a Deus, você leria a Bíblia e colocaria em prática aquilo que Deus manda. Se você lesse a Bíblia, você ia entender que toda a estrutura do mundo foi feita para confundir o ser humano. E Deus criou todas as coisas. Não foi o diabo que fez a estrutura do mundo, foi Deus. Para que Deus faz isso? A palavra de Deus não ensina em Hebreus capítulo 1 que todas as coisas foram construídas por Deus? A palavra de Deus não ensina no livro de Gênesis que foi Deus quem construiu o universo? Não foi o diabo que criou a falsa igreja. Não foi o diabo que criou o falso profeta. Não foi o diabo que se criou. Deus, ele permite que o ser humano passe pelo erro, passe por circunstâncias as quais ele mostra: olha, esse aqui não é o caminho certo. O caminho certo é a minha palavra, é a minha vontade, é a santidade, é a obediência a Jesus Cristo. E as pessoas, elas não abandonam a mentira. Elas sabem que estão vivendo uma mentira, sabem que não são servas de Deus, sabem que não fazem a vontade de Deus, e estão indo para lugares chamados catedrais, aonde tem um homem de terno e gravata pregando mentira, um evangelho morno. A família da pessoa está um inferno, mas a pessoa está lá, com a família dela dentro da igreja. A pessoa está vivendo um inferno, vive no pecado todo dia, escravo de masturbação. Esses dias eu recebi a mensagem de um homem aqui dizendo que ia para prostíbulos, fazer sexo com prostitutas e encher a cara, e era evangélico. Então, assim, nós vivemos em um mundo muito doido. E esse homem disse para mim: irmão, depois que eu conheci a verdade, eu parei de frequentar locais com prostitutas, parei de beber, e hoje em dia estou dando atenção para minha esposa. E eu falei para ele: meu irmão, você simplesmente está fazendo a vontade de Deus. Não há mérito nenhum na minha pregação, eu apenas reflito aquilo que está escrito. Se você não quiser confiar em mim, leia a Bíblia. É muito bom que você não confie em mim. É muito bom que você que está me ouvindo agora, você comece a ler a Bíblia e ver que Deus nos chama a ser santos, a obedecer a tua vontade, a abandonar o pecado. Então esse mundo é um mundo muito doido. É tudo invertido. Se você prega para uma pessoa que ela é o templo do Espírito Santo de Deus, ela não aceita. Ela diz que o templo de Deus é a igreja dela. Se você diz para a pessoa que você não pode se misturar com quem faz coisa errada porque essas pessoas vão contaminar você, sabe o que elas falam? Nós temos que congregar, temos que nos unir. Então esse mundo é um mundo muito doido. As pessoas não sabem o que é congregar, as pessoas não conhecem a palavra de Deus, as pessoas estão achando que tem que se misturar com um pecador para se contaminar com as suas mentiras. Se você está vendo que aquela pessoa não obedece a Deus, para que você está pedindo oração para aquela pessoa, meu amigo? Se ela faz a vontade do diabo, você não está vendo que o diabo está colocando uma praga na tua vida? Vocês estão pedindo orações para ateus, para pessoas que não creem em Deus, para pessoas que são pior do que ateus. São servas do diabo disfarçadas de homens de Deus.
Então a pessoa está na igreja dizendo que é homem de Deus, mas vive no pecado, ela não está vivendo o que ela diz. Ela é uma pessoa mentirosa. E o diabo é o pai da mentira. Ele não se firma na verdade. Por isso que muitas pessoas que você observa aí, elas não conseguem se firmar na verdade, porque são filhas do diabo. João 8,44 ensina isso. São pessoas que não se firmam na verdade, porque o diabo nunca se firmou na verdade. Então esse mundo é muito, muito doido. Você mostra para a pessoa na Bíblia que aquele que faz a vontade do diabo é filho do diabo. Jesus falou isso. E a pessoa diz para você o quê? Não, Jesus não chamava ninguém de filho do diabo. Peraí, meu amigo. João 8,44 está mostrando Jesus chamando você de filho do diabo. E aí você prega isso, a pessoa diz o quê? Não, Jesus não faria isso. Então, 2 Timóteo capítulo 3 ensina: haverá um tempo em que muitos não suportarão essa doutrina. Essa verdade que a gente prega é uma verdade verdadeira, porque é bíblica. Eu mostro para você onde Jesus está falando isso. Não sou eu que estou falando, estou falando para você. Abra sua Bíblia, João capítulo 8, versículo 44. Você vai ver que Jesus disse: porque vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Leia. Então nós vivemos em um mundo muito doido. As pessoas estão indo para igrejas acreditando que a igreja é a salvação. Dizem que creem em Deus, mas não conhecem nada da palavra. Dizem que creem em Deus, mas não conhecem nada da Bíblia, não fazem nada do que Deus manda. Deus mandou ser santo e a pessoa não se santifica. Deus mandou abandonar o pecado e a pessoa não abandona o pecado. Deus mandou pregar o evangelho e a pessoa não prega o evangelho. Deus manda pregar a verdade e a pessoa não prega a verdade. Deus manda abandonar as más companhias, a pessoa não abandona as más companhias. Deus manda abandonar a vaidade, a pessoa não abandona a vaidade. Então as pessoas estão vivendo conforme a vontade do diabo. E quando você vive conforme a vontade do diabo, é porque você ama fazer a vontade do diabo e você vai arder no inferno junto com o diabo. Isso precisa ficar muito claro. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Apocalipse capítulo 22. Isso aí precisa ficar muito claro. Eu fico vendo de dia e de noite os testemunhos de Jeová aqui na minha rua, andando em grupos, em bandos, 5, 6 demônios junto, para levar o evangelho na casa das pessoas, para dizer que o inferno não existe. Então os servos do diabo, eles estão trabalhando todos os dias, tentando levar as pessoas para o inferno. E você que se diz servo de Deus, você não faz nada pelo reino de Deus. Você consegue entender que você não é servo de Deus, porque servo de Deus luta pelo reino de Deus. Eu sei que tem, por exemplo, 100 pessoas me ouvindo agora, 99 vão achar que essa palavra não é para ela, mas a palavra é para todo mundo. As pessoas não conseguem entender que Deus, quando fala uma mensagem dura, ela não está falando para seu amigo, se fulaninho estivesse aqui ouvindo isso. Não, ela está falando para você. É para você que Deus está falando. Então você está vivendo num mundo muito doido, onde as coisas estão invertidas, e a sua missão como servo de Deus é mostrar para o mundo que a verdade está na palavra de Deus, não está na religião, não está na pastora. Você tem a missão de mostrar para as pessoas que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Você tem a missão de mostrar para as pessoas que elas não podem viver uma vida profana, depravada e corrupta, privadas da verdade como elas estão vivendo. A tua missão é destruir as obras do diabo, junto com Jesus Cristo, porque é Ele quem destrói as obras do diabo. João capítulo 3, versículo 8. Então, meus amigos, se você diz que você é servo de Deus, mas você não faz nada pelo reino dos céus, se você diz que é servo de Deus, mas está vendo as pessoas caminhando para o inferno e ainda assim está caminhando junto com elas, como é o caso de muitos sem vergonhas que me mandam mensagem aqui: irmão, minha igreja só tem mentira, eu não aguento mais aquele lugar. Ué, meu amigo, se você não aguenta mais, por que você continua indo? Por que você fica reclamando comigo do seu pastor? Por que você não toma vergonha na cara e não sai da tua igreja? Por que você não toma vergonha na cara, não pega a sua Bíblia e não vai pregar nas esquinas? As pessoas gostam muito de reclamar, falar mal dos outros, mas elas mesmas não estão interessadas em fazer nada. A pessoa quer criticar o sistema religioso, mas ela mesma não está disposta a abandonar o pecado, não está disposta a ler a Bíblia, não está disposta a ajudar o pobre necessitado, ela não está disposta a nada. O mundo está aí, com a sua estrutura toda errada, e a meta do servo de Deus deve ser desfazer os erros do diabo que ele construiu na mente das pessoas. O diabo, ele não constrói ciladas à toa. O diabo é esperto. Ele constrói pensamentos sólidos para que as pessoas creiam que o que ele disse é a verdade. Então, se você chegar para uma pessoa e dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas,
A pessoa vai dizer, não, Deus habita na minha igreja sim, a minha igreja é muito boa. Por quê? Porque o diabo fez a pessoa crer nisso. A palavra de Deus ensina, em Hebreus 3, que nós somos a casa de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, Deus disse, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e Deus habita em nós. Se é que habita em nós. Então as pessoas estão vivendo no pecado, indo para a igreja, estão achando que estão salvas. Por quê? Porque acreditaram no que o diabo disse. Elas não acreditam no que a Bíblia diz. A pessoa está indo para a igreja, mas está na masturbação. Está na imoralidade sexual. Está com inveja do próximo. Está com ódio do próximo. Está cheio de ganância, só pensa em ficar rico. Cheio de cobiça. Ama dinheiro. iPhone 7, carro, casarão. Cheias de cobiça. E a palavra de Deus ensina o que em 1 João capítulo 2. Não ameis o mundo e nem o que nele há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a soberba da carne passa, a soberba da vida passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a palavra-chave é que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 Coríntios capítulo 13, nós vemos que o amor de Deus, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor é a fé, o amor é a manifestação de força para vencer o pecado. O amor é a graça de Deus sobre todo aquele que quer se arrepender dos seus pecados. Se você ama o mundo, a graça de Deus não está com você, porque o amor do Pai não está com você. E aí você prega essa palavra, a pessoa não consegue entender. Por quê? Porque quem é carnal não consegue discernir o que é espiritual. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas, por isso eu prego todos os dias. Então nós estamos vivendo dias em que as famílias estão sendo chamadas para entrar numa catedral, vem aqui adorar o Senhor. A pessoa vai, mas a vida dela não obedece nada do que Deus disse. Ela não lê a Bíblia, no máximo lê um salmo. Lê Romanos 8, que é um capítulo que só fala de bênção. Meu amigo, Jesus disse em Marcos capítulo 1, abandone os pecados, arrependa-se dos seus pecados. Isaías 58, Isaías 59. Atos capítulo 2, Joel capítulo 2, Jeremias 29, 2 Crônicas capítulo 7, versículos 13 e 14. A Bíblia inteira manda você abandonar os pecados, você acertar os seus caminhos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2 em diante. As pessoas não querem saber de ler a Bíblia. Elas querem ir com a família para o templo religioso e ouvir que está tudo bem. Ah, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória, aqui é a casa do Senhor. Aqui estamos salvos, quem está lá fora está morto. Vamos louvar a harpa cristã, vamos louvar não sei o quê. Tudo obra do diabo. Se você quer abandonar a obra do diabo, é bom que você obedeça o que Jesus está mandando, meu amigo. Leia Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Leia 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Leia Apocalipse 22. Leia Marcos capítulo 1, versículo 15. Se você quer fazer a vontade de Deus, é bom que você comece a ler a Bíblia. Todos os dias eu recebo mensagem aqui, irmão, o que eu faço para fazer a vontade de Deus? Meu amigo, obedeça a Ele. Obedeça a Ele. Muito simples. Leia a Bíblia e vê o que Ele manda. Ele não mandou abandonar o pecado? Abandona o pecado. Ele não mandou você pregar o Evangelho? Prega o Evangelho. Ele não mandou ajudar o pobre necessitado? Tiago 1, 27, Mateus 25, Isaías 58? Então, vai ajudar quem precisa. Agora você quer fazer a obra de Deus sem obedecer aquilo que a palavra manda? Você está fazendo a sua obra. E todo aquele que não faz o que Deus manda e faz o que Ele mesmo quer fazer, ele é filho do diabo. Por isso que nós estamos vivendo dias em que o Evangelho está distorcido. Cada um fala o que quer. Cada um usa a Bíblia para enganar o próximo. Satanás, ele usa a Bíblia para enganar as pessoas. Ele pregou o Salmo 91 para Jesus. Você lembra disso? O diabo pregou a Bíblia. Essa é a maior prova de que o diabo prega a Bíblia. Gálatas capítulo 1, versículo 8 também ensina do evangelho anátema, ou seja, o evangelho amaldiçoado. Ele disse para Jesus, o diabo disse para Jesus, pula. Quando ele levou ele do alto daquele penhasco, pula. Pula, Jesus. Está escrito que ele dará ordem aos teus anjos para que te guardem em todos os seus caminhos. E Jesus disse, não. Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então veja que nós temos que saber usar a Bíblia contra as astutas ciladas do diabo. O diabo é tão esperto que ele vai pregar a Bíblia para você e vai dizer, olha, isso aqui é bíblico. Aí a pessoa sem conhecimento vai dizer, isso é bíblico. É o caso do dízimo. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus acham que dízimo é dinheiro. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus estão dando dinheiro para pastor. E aí me manda mensagem, irmão, você pode pregar sobre o dízimo? Não, não vou pregar mais sobre o dízimo. Eu já peguei do dízimo, já peguei mais de 40 pregações, eu não aguento mais falar de dízimo. Você deve ter o quê? 20, 30, 40, 50 anos? Vai estudar, meu amigo. Eu devo ter metade da tua idade.
Se eu aprendi, por que você não pode aprender? Nós estamos vivendo em uma geração de pessoas corruptas que só querem papinha na boca. As pessoas não querem buscar conhecimento. Elas não querem estudar. Elas querem que alguém chegue e diga o que é verdade. E eu não sou assim, meu amigo. Sou servo de Deus. Servo de Deus manda você buscar conhecimento. Pegue sua Bíblia, santifique-se, ore, viva uma vida de oração, uma vida sem pecado. Leia a Bíblia, faça a vontade de Deus, ore. Senhor, quero vencer a minha falta de fé, quero vencer o meu pecado, quero vencer a masturbação, quero vencer a imoralidade sexual, quero vencer essa questão de se me relacionar com prostituta, quero vencer o ódio, quero vencer a inveja, quero vencer tudo aquilo que não te agrada, quero vencer cigarro, cachaça, remédio para dormir, quero vencer depressão, quero vencer a ira, quero aprender a perdoar. Todo dia nós temos que travar uma batalha contra o diabo, clamando pela graça de Deus, pela presença de Jesus, para que nós possamos vencer essas coisas que nos afastam de Deus. Tudo isso é veneno do diabo no coração do ímpio. A missão do servo de Deus é arrancar tudo isso e colocar o evangelho no seu coração, colocar a verdade. E entenda também, colocar a verdade no seu coração não significa que você vai sair por aí sorrindo para todo mundo. Eu sou extremamente sério. Se você olhar para minha cara, você fica assustado. Eu não consigo nem olhar nos olhos das pessoas, sabe por quê? Porque a minha cara assusta as pessoas. Tem uma cara fechada. E não é que eu estou de mau humor. Todo dia eu prego 5, 6 mensagens de Deus para você, não cobro nada para você. Amo fazer a vontade de Deus, ajudo o pobre necessitado, faço tudo que Deus manda. E ser cristão não é sorrir. Ser cristão é ser verdadeiro e obediente à palavra de Deus. É saber calar a boca se você não tem o que falar. É saber se portar. É saber ter postura de homem de Deus. A pessoa fala com você, ok. Você fala com a pessoa. Não é pra você chegar num lugar escancarando a boca, como muito vagabundo faz por aí. Diz que é homem de Deus, chega na hora do trabalho lá, começa a contar piada, falar safadeza, sendo conivente com as obras infrutíferas das trevas. Aí o colega fala de prostituta, você quer que eu fale sobre o quê? No meu trabalho só tem pessoas que se relacionam com prostituta. Você quer que eu faça o quê? Quer que eu fale com ele? Vamos lá, eu quero ir com você. Não, meu amigo, eu fico quieto, calado, só observando. Você acha que é fácil pra mim, homem de Deus, viver no meio dessas pessoas? Todo dia eu oro pra Deus e falo isso. E Deus já me mostrou que a história de Ló é muito parecida. A história de Ló é muito parecida. Então você que se sente angustiado por andar no meio dos ímpios, as pessoas falam coisas que agridem a santidade de Deus. E se você busca obedecer a Deus, você vai sentir o Espírito Santo de Deus te constrangendo. O Espírito Santo de Deus vai falar, olha, é difícil, meu filho, é difícil. É difícil. E Deus sabe disso. Então era isso que eu tinha para dizer. Espero que essa mensagem tenha ficado clara. Nós estamos vivendo em um mundo muito louco. Não acredite no mundo, acredite na palavra. A verdade não é o que o mundo diz. A verdade não é o que o seu colega diz. A verdade não é o que o seu pastor diz, o que a sua pastora diz. Digo mais. Muito menos o que os seus pais dizem. A verdade está apenas na palavra de Deus. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem a Deus a não ser por mim. Jesus disse que Ele é a verdade. João 8,32, Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja bem, enquanto você não conhecer a Cristo, você vai ser escravo dos pecados, do sistema religioso, você vai continuar fazendo as vontades de Satanás, e você vai continuar pecando, sendo uma pessoa infeliz, triste, depressiva, que vive um grande vazio dentro do coração, ansiosa, insegura, angustiada, com a família desunida, com a vida desandada. É isso que você quer para a sua vida? Se você quer isso, tudo bem. É uma escolha tua. Mas se você quer dar um basta nisso, comece a ler a Bíblia. Abandone o pecado. Leia o que Deus espera de você. Não adianta me perguntar, irmão, o que Deus quer de mim? Eu bloqueio essas pessoas, porque o que Deus quer de você não sou eu que vou dizer. É a Bíblia que vai dizer. Porque eu prego a palavra de Deus. Eu não estou aqui para pregar o que eu quero. Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós queremos mostrar para você a vontade de Deus. Eu não quero que você venha para a minha igreja, eu não quero que você me dê dinheiro, eu não quero nada teu. Eu não quero nem a tua amizade. Eu só quero que você leia a Bíblia, arrependa-se dos seus pecados e conheça a vontade de Deus para que a partir de hoje você tome vergonha nessa cara e entenda que essa forma miserável de viver que você está vivendo só está enganando a você mesmo. Porque a Bíblia manda você fazer o contrário e a Bíblia diz que você vai para o inferno se você continuar vivendo assim. Leia Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10 e Apocalipse 22. Não adianta você achar que eu sou a verdade é a Bíblia. A palavra de Deus é a verdade, está em Apocalipse 19.
Então era isso que eu tinha para dizer. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Espero que você tome vergonha nessa cara, que você pare de viver uma mentira. Espero que você pare de ser esse vagabundo que você é, para que você se torne um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não adianta ficar aqui e achar, me chama de vagabundo. Você acha que você é o quê? Você é vagabundo, você não faz nada da vida, você não faz nada por Deus. Você se mete com prostituta, se mete com mentira, se mete com falcatrua, tá cheio de ódio no coração, cheio de inveja, você é filho do diabo, e todo filho do diabo é vagabundo. Simples assim. Os homens de Deus não, os homens de Deus são homens valorosos, justos, retos, respeitam suas esposas, sabem se comportar, conhecem o Salmo 1, arrependeram-se dos seus pecados, pregam o Evangelho, vivem uma vida de justa, uma vida de oração, ajudando o pobre necessitado, fazendo aquilo que agrada a Deus, como ensina Isaías 58. É um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, Isaías 58. O que Deus espera de você? Não é que você faça jejum. Tem um monte de gente fazendo jejum aí no pecado, gente orando no pecado. Você acha que Deus vai te ouvir? João 9,31, Provérbios 28,9, Isaías 1,15 ensina que Deus não ouve a oração de pecador. Então nós temos que romper com o pecado para que a divina face de Deus olhe por nós. Porque Isaías 59,1 ensina que a face de Deus está afastada da gente. Os nossos pecados afastam a divina face de Deus, então Deus não olha para você. Se você quer que Deus olhe para você, abandone o pecado agora. Aí sim Deus olhará para você e começará a abençoar a sua vida. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Espero que você entenda a profundidade dessa mensagem, porque essa palavra veio direto do trono de Deus para abençoar a sua vida. Nosso telefone no WhatsApp para que você receba pregações diariamente é 021 981 71 9616. Repetindo, 021 981 71 9616. Nossa rádio, www.jesusnãomente.net. Acesse a nossa rádio. Programação maravilhosa para abençoar a tua vida, tudo de graça. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. São mais de 1000 pregações para abençoar a tua vida. Temos agora 1113 pregações. Então veja bem, eu estou falando de 1113 pregações. Você não tem desculpa para não aprender a Bíblia. Olha quantos vídeos inúteis você viu ao longo da sua vida. Olha quantas conversas idiotas você fez ao longo da sua vida. Você ficou horas e horas e horas, até altas horas da manhã, conversando imoralidade, safadeza com gente que você nem conhece. Então nós estamos disponibilizando um arsenal de palavra de Deus, de estudo bíblico, de oração, para você se fortalecer na fé. Só não se fortalece na fé quem realmente é filho do diabo. Porque está tudo aí. Então passe esse áudio para o máximo de pessoas que você puder. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. E eu peço para Deus que passe uma espada de fogo no pescoço do diabo que está dentro de você. Fique na paz.